Feliz dia das mulheres para as mulheres, mas dia feliz mesmo é para nós homens, que temos o prazer de ter essas mulheres maravilhosas conosco. Uma salva de palmas para as mulheres. Amém. Amém. Maravilhoso, gente, ter essas mulheres tão preciosas ao nosso lado. Às vezes a gente não dá conta, às vezes a gente conversa com alguns homens. Eles olham, meu Deus, mas minha mulher, toda vez que ela fala um negócio, acontece. Toda vez ela diz assim, eu estou vendo um deles, assim, mas a deixa que foi lá e falou, ela falou, vai acontecer, isso não acontece. Aquela mesma coisa. Amor, isso aqui é uma sensibilidade feminina, ajudando os maridos, dando direção, ajudando, né? Sendo uma grande auxiliadora, a preciosa mulher ao lado de um homem, edificando as nossas vidas. E quando eu comecei, hoje eu acordei pela madrugada, não conseguia mais dormir. Aí eu comecei a lembrar, eu sabia que era o dia das mães, e dia das mães e das mulheres. Eu fiquei lembrando, eu fui escrever um texto para poder publicar na rede social, e fiquei lembrando, falei assim, meu Deus, cara, como as mulheres são importantes em nossas vidas. O que seria da minha vida sem minha mãe? O que seria da minha vida sem as minhas avós? O que seria de mim, né? Sem ter a oportunidade de... você está chegando, chega aí. Tem as minhas professoras. Acho que talvez seja por isso que eu gosto tanto do ensino, porque eu tive professoras que amavam ensinar, professoras que amavam compartilhar. Isso me inspirou a querer seguir um pouquinho a paixão que elas tinham. E não só elas, aí Deus traz uma mulher de Deus do meu lado, que é a Carla, que me ajuda, que me instrui, que muitas vezes puxa minha orelha. O amor é isso, que me traz visão centrada sobre as coisas, moderada, comedida. E eu tenho muito a agradecer a Deus pela vida das mulheres que cruzaram o meu caminho. As irmãs da igreja. Quantas vezes eu chegava num momento da minha vida, eu lembro até hoje um dia que eu cheguei num culto, assim, irmãos, pensa num culto especial. Você está quebrado, assim, muito destruído, assim. Eu lembro até hoje, eu gostei atrás da mesa de som, que é aquela mesinha pequenininha ali de 2 por 5 ali. Encostei atrás daquela mesa assim, eu falei assim, Jesus, me ajuda nessa mensagem de hoje. Porque eu não sou nada, mas assim, é uma realidade no meu coração, porque eu estava muito quebrantado, eu estava muito... E de repente, irmãos, chegou uma irmãzinha, sei lá do lugar dela, assim, simples, sem ministério na igreja, sem expressão. Ela colocou a mão assim nas minhas costas e falou assim para mim, assim, ó, pastor, sabe uma coisa? Deus está mandando dizer para você que Ele te ama. Eu sei que parece estranho dizer isso para um pastor, mas que Ele te ama, Ele te respeita. Eu senti no meu coração de falar isso para você. Irmãos, aquele dia, com palavras que a gente cansa de pregar, ela não disse assim diz o Senhor, ela disse assim, eu senti de falar isso para você. E aquilo mexeu com o meu coração, tomou meu coração de um cuidado. Eu senti assim, a Deus cuidando da gente. Quando a gente olha para a Bíblia, as mulheres, elas não são diferentes. As mulheres, existem referenciais mal de mulheres? Existe. Por exemplo, a mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Existem mulheres que fazem desserviço para o reino, mas essa daí não vou entrar em pauta hoje. Eu quero lembrar, por exemplo, de Maria. Você já parou para pensar, porque às vezes nós temos muito preconceito com a questão da divinização de Maria, mas às vezes nós não percebemos a importância dessa menina, porque ela era uma menina.
As mulheres que estão aqui hoje, imagina você ser visitado por um anjo dizendo assim: agora está grávida. Numa sociedade que era milhões de vezes pior do que essa, dentro do machismo, dentro da perspectiva opressora com a mulher. Aí ela fala assim: agora você é bendita entre as mulheres, porque aprove a Deus colocar o Redentor no seu ventre. E ela topa, ela encara. Você já pensou, você tem na sua cabeça, pastor, a gente esquece, a gente não entende o texto, né? Olha, você já imaginou você chegar e de repente chegar e dizer assim: ó, pastora desde novinha, 12, 13 anos, porque era isso que as mulheres tinham na época, né, de gravidar. Aí ela chega, tudo bem? Normal, acontece. Quando você pega 13, 14 aninhos, de repente vai lá, chega um anjo e diz: você está grávida. Imagine você tendo que enfrentar a sociedade, enfrentar tudo em volta. Era uma mulher de fibra. Ela é uma mulher tão de fibra, e assim como o modelo dela, que no momento mais difícil da vida de Jesus, mais duro, que era o momento da cruz, ela está do lado. Enquanto os homens machões, com seus braços cheios de músculos e de calos nas mãos, de tanto pescar na Galileia, eles tinham uma mulher. As mulheres estavam aos pés da cruz, e os homens fortes estavam longe dela, porque tinham medo da cruz. Não por acaso, Jesus, quando ele ressuscita, ele não se apresenta aos 12, ele se apresenta às duas mulheres que foram lá visitar o templo, o sepulcro. E quando elas saem de lá e vão falar com os apóstolos, os 12 apóstolos, ela chega lá e diz assim: Jesus vive, nós tivemos essa experiência sobrenatural. O que os apóstolos dizem? Se ele tivesse ressuscitado, eles iam aparecer para a gente, não para eles. Em outras palavras, Jesus, ele estava rompendo com todo tipo de opressão sobre a mulher. Enquanto no judaísmo era proibido ensinar as mulheres de maneira pública, Jesus ensina que não existe mais grego, não existe mais judeu, nem homem nem mulher, somos iguais. E aí ele traz essas mulheres para o culto público para que possamos aprender juntos. Enquanto os profetas se esquivavam das mulheres, Jesus pega a mulher adúltera e a recebe, chorando e limpando o choro com os seus próprios cabelos. Jesus, ele tinha uma visão, uma paixão pelas mulheres. Ele tinha um aspecto messiânico, não só para trazer a salvação para o mundo, mas também para trazer a salvação ao conceito de mulher. Ele diz para a gente que a coisa que ele ama e morreu por ela chama igreja. Ele diz para os homens devem amar suas esposas, assim como Jesus amou a igreja. E quando a gente vai estudar o Novo Testamento, nós temos mulheres preciosíssimas, que talvez nós lemos e nem percebemos. Priscila, por exemplo, pode ser a autora do livro de Hebreus. Existem alguns teólogos que dizem que talvez ela possa ser, só que não colocou nome, porque se colocasse nome não aceitava o cano. Quem fundou e cuidou da igreja de Éfeso no primeiro momento foi Priscila e Áquila, que por um processo agora um pouquinho textual, os manuscritos mais antigos eram Priscila e Áquila, mas os manuscritos mais novos colocou Áquila e Priscila, que o homem tem que confundir. Mas a gente entende que Jesus, ele tinha uma paixão, e ele queria trazer essas mulheres e mostrar para a humanidade o valor que as mulheres têm. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma mulher que tem muito a nos ensinar. Ela não era uma mulher que fez o curso de teóloga, ela não era uma mulher que vivia no templo,
ela não era uma mulher que tinha aceitação da sociedade, ela não era uma mulher que as pessoas olhavam e diziam assim: eu quero ser como ela. Ela não era uma mulher que tinha dinheiro para fazer qualquer tipo de coisa na vida. Ela não era uma mulher que tinha perspectiva de futuro. Ela era chamada mulher com fluxo de sangue. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 42 ao verso 48. Livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, e assim por diante, está no meio. Vamos lá. Lucas capítulo 8 diz assim: enquanto ele ia, Jesus, as multidões o apertavam. Vamos dizer todo mundo junto? As multidões. Vamos orquestrar, peraí. 1, 2, 3. As multidões o apertavam. Amém? O que as multidões faziam? Quem apertava ele? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Verso 44, preste atenção. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negaram, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Vamos ver de novo. Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E naquela cena, naquele momento onde as pessoas diziam: e aí? Jesus está dizendo que alguém tocou nele. Mas quem tocou nele? Todo mundo tocou nele? E não, estou falando que alguém me tocou porque eu senti sair de mim poder. Nesse momento de aflição, e quem é? Então quem foi? O mestre está falando que alguém tocou ele. Como assim tocou ele? E não sei o que lá, de repente vem um dedinho. Medo, acanhado. Verso 47 diz: vendo a mulher que não podia ocultar-se, vendo a mulher que não podia se esconder, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo que o oprimia e tocava e apertava a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente for tocado. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Queridos irmãos, nós temos aqui tantos ensinamentos nesse texto. Nós poderíamos fazer uma série de mensagens só nesse texto, mas eu pensei em algumas coisas que são muito importantes na vida dessa mulher, que tem muito a nos ensinar. Eu quero pensar com vocês. Esse texto começa dizendo assim: as multidões o apertavam. No verso 42 diz: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Não é isso que a Bíblia diz? No verso 45, lá no final diz assim: mestre,
As multidões te apertam e te oprimem. Veja bem, nós temos uma realidade aqui, uma multidão de pessoas que tocavam em Jesus, talvez se benziam em Jesus, que às vezes dizia recebo dele, ou dizia, tinha um aspecto místico naquilo, tinha uma expectativa mágica na pessoa de Jesus, tinha uma relação de religião com ele. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que ele vai e essas pessoas apertam Jesus, elas cobram Jesus, porque aquele apertar, porque quando eu quero me relacionar com alguém, eu quero demonstrar carinho por alguém, eu não aperto alguém, você aperta alguém. Chega e fala assim, ei, ô Vitinho, vem cá um pouquinho, vou te apertar. Que cara é esse? Dudu vai lá, pega perto ele, é um mata-leão dele de amor. Não tem cabimento isso aqui. Isso revela o aspecto, primeiro, da total impossibilidade do sagrado em Deus. Isso é uma relação religiosa. É uma relação com Deus que eu estou pouco me lixando com Jesus. Eu estou pouco me lixando se eu estou apertando Jesus. Eu estou pouco me lixando com o meu relacionamento com Jesus. Eu quero ter uma mandinga, eu quero ter um jeito, eu quero dizer talvez uma palavra mágica, ou tá amarrado, ou um nome aí de Jesus, agora não é mais Jesus, é Yeshua, e alguma coisa que eu possa falar e que desate o sobrenatural na minha vida de maneira mística. Então eu digo, está determinado, Deus tem que fazer, agora Deus, o Senhor me chamou, então agora o Senhor se vira. E aí às vezes eu vim aqui para a sua casa, eu tenho minha oferta, eu quero um milagre. As pessoas relacionam-se com esse Deus numa perspectiva de não relacionamento. Essas pessoas estavam se acotovelando em volta de Jesus, talvez passando a cabeça, o braço nele e dizendo, põe a sua mão sobre mim. E não adiantava, porque a Bíblia não cita em nenhum momento aqui nesse texto que outra pessoa foi curada. Em nenhum momento no texto desse aqui que nós estamos acabando de falar revela que outra pessoa foi curada. Está vendo aí? Na verdade, ele está indo em direção à filha de Jairo. Ele está indo para uma missão, ele está indo lá orar pela filha de Jairo. E no caminho, ele encontra uma multidão. E essa multidão queria o que? Queria o mágico. A relação de mão dupla. A barganha com esse profeta, esse novo profeta da moda. Onde as pessoas dizem que ele fez multiplicação de pães, aonde as pessoas dizem que ele curou o cara com a mão mirrada, onde disseram que ele cuspiu no chão, fez um lodo com barro e tacou no olho do cara, o cara foi curado da cegueira. E as pessoas chegam lá e elas se acotovelam, e elas pegam, não basta chegar perto de Jesus e dizer assim, Jesus, me ensina o caminho, o que eu devo fazer. Nenhum momento nesse texto você vai ver uma só pessoa dizendo, Jesus, o que eu devo fazer? Jesus, o que faço para ser parecido contigo? Jesus, como eu posso ser mais amigo de Deus? Jesus, como faço para poder viver em relacionamento com Deus? A única pessoa, uma das pessoas que a gente vê claramente na Bíblia, que tem uma postura semelhante, mas não é igual, não é o certo, é o jovem rico, que diz assim, bom mestre, adulação da religião, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele não queria relacionamento, ele queria a vida eterna. Se ele conhecesse as Escrituras, ele ia pegar a Bíblia lá, ia ver lá em João, na oração sacerdotal, ele ia entender que vida eterna é conhecer a Ti, como ele diz na oração para o Pai. Vida eterna é igual, se é uma fórmula de física,
vida eterna é igual conhecer a Ti. Tem João capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus. Quem não conhece Jesus não tem vida eterna. Lembra de Mateus capítulo 7? Muitos falarão novas línguas, expulsarão demônios, blá blá blá, então não é meu fiz, então não é meu fiz. O que ele diz? Eu não te conheço, porque conhecer a Deus é ter vida eterna. Esses caras queriam um milagre. Eles estavam lá se acotovelando com as maneiras religiosas, talvez dizendo assim: vamos ver se esse cara é bom mesmo, vamos lá, vamos ver. Ih, não aconteceu nada, vamos ver, se não, vamos lá, dá um apertãozinho nele, ver se ele é crente, e não sei o que lá. É assim que Pedro, é assim como Pedro também não entendia, quando Jesus disse: saiu de mim poder. Pedro chega para ele e fala assim: Senhor, mas todo mundo te toca. Jesus está estabelecendo nesse texto uma clara expressão entre a diferença da genuína espiritualidade e da religiosidade. Em outras palavras, ele está dizendo para mim e para você que uma multidão de pessoas do lado de Jesus não significa que essa multidão o toca. Uma multidão que pode dizer assim: Senhor Jesus, bater palma, pular, dançar, virar cambalhota, dizer, gritar, orar, cair, levantar, voar, rodopiar e fazer um monte de coisa e profetizar, e todas essas coisas pode ser simplesmente um círculo da fé. Porque se toda a expressão que eu acabei de dizer não tiver relacionamento com Jesus, não sai de Deus o dunamis, o poder de Deus. Em contrapartida, irmãos, nós tínhamos uma mulher. E essa mulher, ela tinha uma marca: o sofrimento. O pastor Fernando foi usado por Deus para nos ministrar domingo sobre a fome. A fome não é uma vontadinha de comer. Quando a Bíblia diz: aquele que tem fome, sou o pão da vida, aquele que comer esse pão jamais terá fome. Essa mulher, irmãos, tinha 12 anos de sofrimento. Quando uma mulher tem uma hemorragia, às vezes a gente conversa com algumas mulheres que acabaram de ter filho, depois que elas têm filho, elas têm um longo período de hemorragia, né? Sei lá quanto tempo tem, um mês, 30 dias, 40 dias. E aí eu vejo as mulheres, eles falam para cá: meu Deus, não aguento mais hemorragia, meu Deus, mas tem absorvente, tem Tampax, tem Sempre Livre, Always, Frochês, tem tudo lá. Imagina naquela época. Então, vamos pensar no sofrimento dessa mulher. Às vezes, para a gente entender o texto bíblico, a gente tem que ter empatia com o personagem, me ver lá. Você já imaginou, irmãos, 12 anos sangrando? 12 anos sangrando. Doze anos sofrendo. Como essa mulher vivia com um monte, eu fico imaginando, será que um monte de pano no meio das pernas? Ou com seus vestidos manchados de sangue? Eu fico imaginando uma frustração após outra. Porque não é uma frustração, são 12 anos. Você já imaginou? E a Bíblia diz aqui pra gente que ela pegou e ela vendeu tudo que ela tinha e gastou com tratamentos que não resolveram. Você já imaginou a expectativa? Alguém diz assim: ó, olha, está vindo um médico, esse médico que está lá da Judéia, lá de Roma, esse cara ele vai te ajudar, ele sai a hemorragia. Tem um remédio, tem uma mandinga, tem uma simpatia. Você vai levar lá no oráculo não sei da onde, você vai levar a fazer um sacrifício lá não sei da onde, no bosque e tal, às 7 horas da manhã, e essa mulher foi gastando tudo. Inclusive um negócio chamado esperança.
Agora você imagina, irmãos, sem dinheiro nenhum, diz a palavra, com um fluxo de sangue infindável, 12 anos. Eu conversei com uma mulher que estava com um problema de hemorragia 1 ano. Ela entrou em depressão. Pastora. Ela falou assim: eu não aguento mais. Teve dias que eu disse para Jesus me levar, que eu não aguentava mais sangrar. Não aguento mais viver essa vida desse jeito, pastor. É uma mulher de Deus, mesmo. 12 anos. Não bastando isso, irmãos, existiam os fatores religiosos. A Bíblia diz, lá no Velho Testamento, que toda mulher que ficasse com hemorragia, ela era impura. E dentro da tradição judaica, toda mulher que vivia com hemorragia, ela era expulsa do meio do povo. Está sentindo a dor dessa mulher um pouquinho hoje? Sem dinheiro, sem esperança. Porque quando você não está em mais esperança, mas tem dinheiro, você fala assim: nossa, talvez tenha algum médico para pagar. Quando você não tem mais dinheiro, aí você não tem mais médico, você não tem mais aceitação social. As pessoas zombam de você, dizendo: você é amaldiçoado por Deus. Essa mulher chegou, irmãos, quebrantada. Ela chegou com a fome. Deus usou o pastor Fernando para nos ensinar. Aquele encontro com Jesus não era mais um encontro. Aquele encontro com Jesus não era mais a oportunidade de receber uma oração mística, ou você dar um apertãozinho no profeta, ou dizer para ele assim: ei, e esse Deus que não faz nada por mim? Não. Ela não via mais Deus assim, porque na sua carne ela já carregava as marcas de um longo período de quebrantamento. Eu vejo que existe, até na moda agora, a gente ouvir sobre a palavra quebrantado. Ai, coração quebrantado, né? Ai, o coração quebrantado é uma coisa muito importante, mas Salmo 51 diz, né? Lá no Salmo 51, 17 diz que lá, que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Mas o que é quebrantado? É o coração que foi moído, é o coração que foi quebrado. Um dos mistérios do Evangelho, sabe qual é, irmãos? Quando Jesus diz assim: ó, eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que entendem que necessitam profundamente, não aqueles que acham que não precisam. Aquela mulher olhou para Jesus e ela disse assim, ela gerou fé. Ela gerou uma fé não mística, mas uma fé vindo do Pai, autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12. Esse autor que gera essa fé em nós, aquele que gera das suas próprias entranhas a fé que nos enche, e que faz com que essa fé consuma esse ato de fé, esse Senhor sobre todas as coisas, que gerou, Ele gerou nela uma fé intrépida. Ela olhava para aquelas pessoas e eu tenho certeza absoluta que tinha vozes, as vozes de dentro dizendo assim: sua impura, nojenta, pecadora, endemoniada, não se aproxime perto de um profeta, porque você tem que ter vergonha de ter uma pretensão como essa. Você vai, de alguma maneira, sujar o puro profeta. O lado de fora olhava para aquelas pessoas. Eu não sei quantos aqui já viram os fariseus hoje, atualmente. Irmãos, os fariseus
Você for para Israel hoje, para Jerusalém, e se você sair com a sua esposa, e de alguma maneira algum judeu ortodoxo olhar para ela e achar que ela é muito bonita, e de alguma maneira isso provocou ele, de alguma coisa sexual, alguma atração nele, ele para na frente da sua esposa, não estou brincando, ele tem aquele chapéu preto bem grande, eu vi, ninguém falou, eles param na frente da mulher e colocam assim, ó, o chapéu na frente dela, ela vai virar para cá, ele faz assim, ele vai para cá, ele vai fazer assim, para que ela se toque, que lá não dá para uma mulher ser cheia de lascívia. Com suas barbas, com suas franjas, com seus trajes, todos sérios, sem um sorriso. Aí você vai lá e olha aquele povo em volta de um Jesus diferente, um profeta diferente, mas eles são desse jeito, como ela já conhecia antes. Esses profetas que diziam para ela: sai daqui, sua imunda. Mas ele olha para ela, assim como muitos de nós podemos olhar: meu Deus, mas eu pequei, mas olha o que eu fiz no passado, eu abortei, eu mandei matar, eu usei cocaína, eu traí, eu roubei, usei droga, eu bati numa criança, eu participei de alguma coisa muito feia, eu sou impuro, eu não tenho direito, eu estou em pecado hoje, eu não posso chegar perto de Jesus, eu estou impuro. Mas ela vence as vozes de dentro, ela vence as vozes da religião que se esconde no meio da multidão e dá uma apertadinha nele, quem sabe você é curada. Ela sai do comum que todo mundo tem dentro de um processo religioso, todo mundo juntinho, pertinho, apertando lá Jesus, talvez mexendo no cabelo dele, ou dando uma puxadinha na barba, quem sabe 3 vezes recebe um milagre. Não, ela vai e passa no meio daquelas pessoas e como uma cena de filme, eu imagino, ela anda e a Bíblia diz claramente, ela vem por trás dele, ele virava ela por trás, e ela com medo vai e encosta agora. E quando ela encosta, ela deve ter pensado: ninguém vai nem saber, porque se alguém saber, esses barbudos vão me bater. Mas ela vai escondidinha e toca e fala assim: ufa, peraí, parei de sangrar. E ao mesmo tempo, quando ela ainda constatava a sua cura, Jesus disse: ei! Os discípulos param, e ele fala: alguém me tocou. Quem tocou? Mas Senhor, e os discípulos, aqui não é só Pedro, a Bíblia diz aqui, os discípulos em comum acordo, diz para ele: mas todos te tocam, todos te oprimem. Assim como a gente vê nas televisões por aí, nas igrejas por aí, determina, Deus vai ter que fazer. Como se Deus fosse escravo da gente. Eles oprimiam Jesus. Talvez na cabeça daquela mulher, ela tenha pensado: se por acaso ele me atender, os religiosos vão brigar com ele. Se ele conversar comigo, os religiosos vão brigar com ele e vão dizer: como você, sendo um profeta, conversa com uma mulher impura. Talvez ela nem pensou sobre ela. Mas Jesus, quando tudo parecia ser um milagre no silêncio, quando tudo parecia que o milagre seria só dela, Deus e Jesus, Jesus fala: para, alguém tocou. Os discípulos: Senhor, todos te tocam, eu te toco, outro te toca. Jesus disse: não, alguém aqui me tocou de uma maneira não religiosa, não comum, não ordinária, mas extraordinária. Alguém tocou em mim de uma maneira diferente. Alguém tocou em mim porque eu sei que saiu de mim o dunamis, o poder de Deus.
Não é que alguém tocou em mim, saiu arrepiado. Não é que alguém ouviu uma canção e se emocionou com ela. Porque alguém tocou em mim, recebeu um poder que homem não pode dar. Que aliás, há 12 anos ela corre atrás de um homem para resolver. Não consegue resolver. Jesus olha para aquilo, os discípulos ficam procurando. Eu fico imaginando como é que fica a cabeça dos discípulos. Aí Jesus disse: alguém tocou, alguém saiu de mim poder. E talvez algum discípulo assim: eu senti um negócio meio estranho aqui. Eu senti um negócio, eu senti. Alguém, a Messi está falando que saiu o poder. Fui eu, acho que fui eu não senti nada, mas como é que eu faço para tocar também? E os discípulos: aqui foi você que tocou? Quem é que está falando? Não foi você que tocou? Você tocou em Jesus? Toquei. E aquela confusão se estabelece. E de repente, naquele que nós menos esperamos que pudesse dizer alguma coisa, ela era uma mulher. Ela era uma mulher tirada. Ela era uma mulher impura. Ela era uma mulher miserável. Ela era uma mulher excluída da sociedade. Ela era uma mulher sem esperança. Ela era uma mulher que era um lixo. Ela era uma mulher rejeitada. Era uma mulher que vivia 12 anos sofrendo, sozinha. Essa não. Mas de repente ele vai lá e levanta o mundo. Tem que falar uma coisa. O discípulo fala: o que você está falando? O que eu estou falando? Você não é daquela atenção, né? Tira daqui. O que ela vai falar com o mestre? Quero dizer, fui eu que toquei nele. E ela não termina a frase sem antes se prostrar diante dele. Você viu alguém dos que apertavam prostrados? Você viu alguém daqueles que oprimiam Cristo prostrado? Você viu alguém dizendo para ele: Senhor? Alguém reconhecendo ele como Senhor? Ele mausoléu de simpatias religiosas? Jesus graciosamente recebe em seus pés. Levanta ela. E um dos textos mais lindos da Bíblia, curto, quase não compreensível, não entendido, mas ele diz coisas tão preciosas. Ele diz assim, 48, então lhe disse: filha, a tua fé, lembrando que o autor é Deus, a tua fé te Ele não disse para ela: a tua fé te curou. Ele não disse para ela: a tua fé cancelou a hemorragia que há em você. Que enquanto os homens que estão à minha volta me apertam para receber curas e milagres, você, com a sua nobreza de fé, encontrou a salvação contra o eterno. Porque quem encontra salvação se relaciona com Cristo. Que a religião nunca pode dar para ela. Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Eu concordo. Todo movimento religioso é quase um entorpecente para as pessoas que não encontraram o mistério de Cristo, a razão de suas vidas e suas plenitudes. Não encontraram o pão da vida, como dizem vocês, o suprimento eterno da sua existência. Não se encontraram de novo com o Criador do seu espírito, e se
fizeram um com ele, como diz em 1 Coríntios 6. A religião, ela é um ópio entorpecente, que faz com que a gente acredite. É como se fosse um remédio para que possamos sobreviver às desilusões da vida. Essas pessoas que talvez trompavam e oprimiam Jesus, viviam esse ópio, de profeta novo a profeta novo, de unção nova a unção nova, de sistema novo e sistema novo. Mas alguém, na sua simplicidade, com o coração moído, encontra a salvação, encontra a paz. A fé que o Senhor quer gerar em nós, o que gerou nessa mulher, não gerou só uma cura, lhe deu a paz. Se você pegar a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, você vai ver que a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, diz assim, ó, aquilo que separava, a dívida que existia, foi paga por Cristo. E é por isso, vocês em Cristo e salvos, vocês têm paz com Deus. Entendam que essa mulher não encontrou a cura, encontrou a salvação e a paz que o apóstolo Paulo chama que excede todo o entendimento. A religião não pode dar essa paz. A religião não traz essa paz em harmonia para você. Você pode colocar o mantra budista na conta, pode fazer o que você quiser, fazer yoga, meditação, terapia transcendental, você pode ficar lá achando seus mantras, seus sacros, valeu? Seguinte, irmãos, não encontra paz, porque tudo se resume. A paz que excede todo entendimento vem do nosso relacionamento com Deus. A Carla tem pegado nossos meninos antes de dormir agora, para fazer um ritual lá, para eles poderem se acalmar. Então pega os meninos, toma banho quente, ela vai lá, pega, faz alguns trabalhinhos manuais com ele, brincando alguma coisa manual, com uma música cristã, tipo de ninar, instrumental. Aí vai lá, pega, agora nós vamos para a cama, vai para a cama, faz massagem nele, eles ir desacelerando e dormir, senão não dorme. Ou senão vai dormir daquele jeito, né? Você dorme, eu te mato, assim. E ela vai lá, pega e vem trabalhando, eles. Essa paz, essa tranquilidade, nós podemos encontrar com uma massagem e num spa. Mas a paz que excede todo entendimento não é graça universal, é só aqueles que estão em Cristo. A paz que vai fazer com que a gente não tenha más notícias. A paz que faz a gente confiar e estribar. Sabe o que é estribar? Né? Estribar o nosso coração somente nele. Porque maldito o homem que confia no homem, confia na religião. Essa mulher confiou só em Jesus. Que essa mulher, no dia das mulheres, com tantos ensinamentos preciosos, consiga, o Espírito Santo fale conosco de maneira tão preciosa que faça que a gente entenda que existe multidão e existe aqueles que tocam.
existe religião, existe espiritualidade. Em qual desses quadros você e eu nos encontramos? Hoje, minha oração é de vir para cá, irmãos. Então eu estava trancado no meu quarto lá. Uma oração foi: Jesus, me ajude a encontrar essa paz que só contigo. Essa paz que faz eu não ficar ansioso por coisa alguma. O que eu hei de comer, o que eu hei de beber. Se meus filhos estão bem ou se não estão. Se as coisas da empresa estão indo bem ou estão indo mal. Se a igreja está indo bem ou está indo mal. Eu consegui encontrar paz que está totalmente separada, dicotomizada de qualquer aspecto dessa terra. Estou atrelado ao Deus e tão fortemente a Ele, que independentemente das más notícias, eu ainda continuo olhando fixamente para o autor e consumador da minha fé. Queria convidar você para ficar em pé. A religião não pode me separar de Deus, ela pode fazer isso. Os ritos não podem me separar da intimidade. As angústias não podem roubar minha paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo e motivação, pois eu venci o mundo, diz o Senhor. Todo aquele que está em mim e o Pai estiver nele, terá paz com o Senhor. Hoje o Senhor quer restaurar muito mais do que um milagre dessa teologia de boteco que temos visto por aí. O Senhor quer nos ensinar que Ele quer levantar um povo que o ame, mas que
para que tivéssemos um relacionamento contigo teatral, um relacionamento de mentira, de faz de conta. Não. O Senhor nos chamou, Pai, e pagou o preço por cada um dos nossos pecados naquela cruz, através do seu Filho. E muitas vezes, Senhor, nós estamos tão preocupados com aquilo que o Senhor nos dá, ou ainda nos deu, não nos deu, que nos esquecemos de quem Tu és. Sabe, Jesus, que nós não possamos, que nós não nos tornemos como essa multidão que Te aperta com pedidos, com reclamações, com murmurações. Não. Que nós possamos ser, Pai, aqueles que estão, Pai, quebrantados diante de Ti, Senhor. Aqueles que dizem para o Senhor: Senhor, o Senhor é Senhor de tudo. O Senhor é Senhor sobre nós, e não importa o que aconteça, eu continuarei te dando glórias, porque em tudo eu te darei graças. Mas a paz que excede todo entendimento tomou meu coração. E nessa noite, Jesus, para a glória do Teu santo nome, a paz que excede todo entendimento, que faz os homens naturais ficarem malucos, a começar de mim, Senhor, e de todos os meus irmãos. O Senhor é o Jeová Shalom, e esse Jeová Shalom, Deus da paz, derrame sua paz sobre cada um de nós. Que nós possamos entrar na Tua presença não mais como tolos, mas como aqueles que recebem do nome de Deus, do poder de Deus. Em nome de Jesus, Pai, essa noite, toma-nos para o louvor da Tua glória. Vamos fazer uma oração juntos, diga assim: Senhor Jesus, eu não quero ser, eu não quero estar entre aqueles que Te apertam e que Te oprimem. Eu quero estar entre aqueles que Te chamam de irmão, que Te chamam de Pai, ó Deus Todo-Poderoso. Eu não quero ser mais um religioso, eu quero ser um filho. Quero encontrar no Seu colo a paz. Quero encontrar debaixo de Tuas asas, e na sombra do Onipotente, descanso para minha alma. Pois eu sei que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E o Senhor me conduzirá a pastos verdejantes e águas tranquilas. Em nome de Jesus.